E nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Emmanuel comenta na lição 161 do livro Fonte Viva, no esforço comum. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmo. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os seus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho: um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Bem, um pouco de fermento leveda a massa toda. A gente tem notícia, para a gente poder começar a entender o que está escrito aqui, de pessoas que deixaram obras escritas, ou através de poesia, ou através de música, e que, palavra delas, fariam de tudo para voltar aqui no mundo e rasgar, jogar fora tudo que deixaram escrito, porque o que deixaram escrito, mesmo que estivessem expressando um determinado momento, uma determinada emoção, numa fase histórica, não deixaram boas influências para as pessoas. Então, depois que ele começou a ver que por ter deixado escrito e por ter o acesso ao público, muita gente leu e muita gente se inspirou naquilo ali para cometer atos criminosos, atos equivocados, a pessoa ficou carregada de muito arrependimento. Isso está escrito. Ele até no final aqui do nosso estudo de hoje, ele fala aqui pra gente, né? Ele fala que as minhas frases escritas gerarão imagens naqueles que leem, os meus atos são modelos vivos. Porém, o que a gente aqui ainda, nesse mundo que a gente vive, ainda não tem a noção ainda exata, e muitos ainda não conseguiram nem despertar para isso, é o poder que o nosso pensamento tem. Porque exercícios de pensamento são para a gente ter uma noção da força que o nosso pensamento tem. Os espíritos dizem para a gente que a comunicação principal lá do outro lado é através do pensamento. E que a gente fica recebendo centenas, milhares de pensamentos diários que não são nossos. A gente não tem que ficar preocupado com os pensamentos que a gente recebe. A gente tem que se preocupar com aqueles que agradam e que a gente abraça, se eles são realmente direcionados para um fim útil ou não. Mas a força do pensamento, nós temos os companheiros, por exemplo, Rosa Cruzes, que trabalham essa ideia, faz até exercício de pensamento, pra gente, e é um exercício que cada um pode fazer com facilidade. Vocês querem ver um exercício simples? Você ficar, por exemplo, parado num ponto do ônibus, e você escolhe uma pessoa que esteja a 10, 20 metros, um pouco distante dela, e pensa nela com força mesmo de pensamento, né? E olha para ela. Aquele teu pensamento vai trazer uma impressão nela, que ela, mesmo sem te conhecer, onde ela estiver, ela vai virar na tua direção para ver de onde está vindo aquilo ali, né, que ela está sentindo, e logo depois que ela vê que é uma pessoa que ela não conhece, ela vai, dentro da razão dela, ela voltar ao normal, mas o teu pensamento gerou uma diferença ali naquela pessoa. E a gente não se dá conta de que, por exemplo, às vezes a gente entra num determinado local, como já aconteceu comigo algumas vezes, um ônibus, e está vendo um pensamento triste, uma coisa de tristeza, e eu estou pensando comigo, falo, peraí, esse pensamento não é meu, porque eu não estou tendo motivo para ter tristeza hoje. Eu não estou me dando conta de que está vindo de alguém por perto. Então, se você tiver essa sacada na hora,
Fala, poxa, de quem está vindo? Você começa a ver, está vindo dali. É aquela pessoa que está triste desse jeito. Isso é uma arte que pouca gente tem, que a gente deveria desenvolver mais, né? Saber identificar quando a pessoa está triste, precisando de ajuda, para a gente tentar fazer alguma coisa para modificar aquele quadro. Mas a gente vai vendo o seguinte, que o nosso pensamento, ele deixa impregnado o local que a gente está. Né? E o nosso pensamento tem muito mais força do que a gente imagina. Então, se a pessoa está hoje, principalmente nesse período ainda de pandemia, com medo, com esse sentimento de destruição, apavorado, esse pensamento ele está ali, ó, no ar e influenciando todos que estão ao nosso redor. Eles são aqui o fermento, segundo Paulo de Tarso, mas na interpretação aqui mais particular do Emmanuel. Ele fala pra gente, ó, todos os teus pensamentos atuam nas mentes daqueles que te rodeiam. Atuam. Se ele vai aceitar o meu pensamento ou não é outra coisa, mas que vai chegar para ele, chega. Tá? Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem também. As palavras, principalmente. A palavra a gente sabe, né, que é como se fosse jogar aquele montão de papel picado do alto de um muro. Você não vai conseguir pegar nunca mais. A palavra que já foi dita, um abraço. Né? Por isso que tem que tomar cuidado com o que sai pela boca e do que está cheio o coração. Já dizia Jesus pra gente. Né? Então ele vem dizer pra gente que as frases escritas vão ter uma imagem maior, meus atos, então, meus exemplos, só para ter uma noção, né? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então ele vem chamar a nossa atenção para dizer pra gente, nós somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. A gente tem que desenvolver a independência, tudo bem. Mas a gente está numa interdependência, a gente está aqui, todos ligados, é como se fossem plugs, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, né? Os pensamentos que estão indo de um para o outro, que a psicologia chamou de inconsciente coletivo, ou simplesmente de inconsciente, quando está vindo uma coisa mais particular, né? Dependendo do público ou do privado. Então ele vem botar para a gente, da nossa qualidade de esforço nasce o êxito ou surge o fracasso. E deixa uma frase aqui pra gente, é o livre-arbítrio de cada um. Ou a gente vai ficar escravo ao cativeiro da sombra, ou vai libertar para a glória da luz. Por isso que em lição é muito recente, agora, há poucos dias, ele vinha falando sobre isso, ele falando que a gente tem que tomar muito cuidado com esses ataques das trevas que vem trazer pra gente desânimo, vem trazer pra gente aquela coisa de você não confiar em ninguém, achar que todo mundo está errado, que o mundo está errado, que o ser humano é falido, que a instituição da família é falida. Vem trazer isso tudo para a gente, porque é na intenção de deixar a gente cada vez mais isolado, para daqui a pouco começar a implantar as ideias, até mesmo de autodestruição, como acontece muitas das vezes. E ele vem dizer para a gente, lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos, nos mais pequeninos gestos. Recordemos a lição do Evangelho, que é um pouco de fermento. Uma coisa interessante que o magnetismo, por exemplo, que a gente tem, ele é uma coisa neutra. Se eu descobrir que eu tenho um magnetismo maior do que as outras pessoas, do que o comum, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu magnetismo, porque da mesma maneira que eu posso influenciar as pessoas para coisas boas, eu também posso estar influenciando para coisa ruim, e depois eu carrego comigo a responsabilidade de ter levado as pessoas para caminhos que são complicados. Então, ele bota aqui, façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade. É a melhor maneira da gente viver aqui na Terra, né? A gente está ocupando a nossa mente o tempo todo com trabalho e procurando o tempo todo estar olhando para as pessoas ao nosso redor, mesmo que num primeiro momento, como acontece normalmente, a gente vai se identificar com aqueles que mais passam necessidade, né? Principalmente a gente que... eu sou daqui da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e sou filho de cearense com mineiro. Então vai ser muito mais fácil para mim eu poder estar focando, sintonizando aquela pessoa que está passando dificuldade financeira, aquela pessoa que veio do Nordeste, que é um filho do êxodo rural, assim como eu sou também, que minha família veio toda embora por causa do êxodo mesmo, por causa da seca lá do Nordeste. É muito mais fácil, mas daqui a pouco a gente começa a aumentar o nosso ciclo de ação, começa a olhar de maneira diferente para todos, e a gente sonha assim com um dia. Por isso que é bom de repetir sempre. A gente sonha que um dia que a gente vai ter um olhar que a mãe tem para o filho com todo e qualquer ser humano aqui na face da Terra. Independente de que seja, qual é a origem dele, sexo, cor, credo, religião, qualquer coisa.
A gente vai chegar a esse ponto, mas por enquanto vamos cuidar principalmente dos nossos pensamentos, porque eles são também fermento que levedam toda a massa.